Prezadíssimos, que a paz do Senhor Jesus continue no seu coração. Hoje, meu convite é para que você nos acompanhe na meditação que faremos sobre a lição número 13 deste segundo trimestre de 2024 em nossa Escola Bíblica Dominical. O tema da lição 13, conclusiva do trimestre, é a cidade celestial. Nós estivemos, porque já estamos concluindo, o tema geral, a carreira que nos está proposta, baseada em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, onde encontramos essa frase lá. É a proposta de Deus para o cristão. Estamos numa carreira, não é bem uma corrida. Se for corrida, na verdade é uma maratona e não uma corrida de velocidade. Enfim, estamos em direção ao céu, caminho da salvação, santidade, perseverança, até chegarmos no céu. Este tema foi desdobrado em 13 estudos. O primeiro nós demos início lá no começo do trimestre, falando sobre o início da caminhada. E vimos que esta caminhada é dupla. Conforme estudamos, ela começa fisicamente, na nossa concepção e nascimento físico a este mundo. E no sentido espiritual, quando aceitamos a Cristo por Salvador, e então começamos a jornada. Na lição 2, a escolha entre a porta estreita e a larga. Jesus falou decisivamente a respeito desta situação, desta condição da pessoa, do ser humano em geral, fazer as suas escolhas. Temos, na verdade, este poder de escolha, essa decisão de tomar, essas nossas atitudes diante das opções que temos na vida. Aprendemos sempre que o crente, ou a pessoa, não só o crente, mas o ser humano, tem livre-arbítrio para tomar várias decisões e as questões espirituais e morais é uma delas, a área em que realmente funciona o livre-arbítrio. É evidente que o livre-arbítrio está também prejudicado por conta do pecado, temos que admitir isto, mas sim, em termos espirituais, o ser humano tem poder de decisão quanto ao seu destino eterno, o que ele fará. E Jesus foi enfático, dizendo e orientando as pessoas a tomar a decisão certa, no caso, escolher a porta estreita e o caminho apertado. Então essa lição abordou essas duas possibilidades, porque a maioria, como dizemos, sempre permanece no caminho largo, que é mais fácil de andar, tem mais companhia e também chega mais rápido, né? Na lição 3, falamos do céu como destino do cristão. Esta lição abordou alguns aspectos do céu, naturalmente não todos, porque é muito amplo o tema, tanto é que a lição 13 que vamos estudar hoje também volta ao tema da cidade celestial, que na verdade é o próprio céu. Então, lá na 3 nós falamos um pouco sobre o destino do cristão, destino final, na verdade. Estamos nesta jornada, nesta caminhada em direção ao céu. Na 4, voltamos para a caminhada, falar um pouco mais da caminhada, como se conduzir então na caminhada. Não é conduzir os outros, porque há pessoas que têm a capacidade de se conduzir e ajudar os outros na condução das suas próprias vidas. Mas nós tratamos ali de como eu devo me conduzir, enquanto servo de Deus, enquanto salvo em Cristo, neste mundo, dando testemunho daquilo que tenho, que sou e que experimentei em Cristo Jesus. Como se caminhar? Como, então, se conduzir na caminhada? Foi o tema da lição 3. Enquanto trilhamos o caminho proposto por Deus, aqui, a todos os salvos, devemos naturalmente buscar nos conduzir da melhor forma. E a Bíblia informa em Efésios, especialmente, carta aos Efésios, que nós precisamos nos conduzir com sabedoria, não sendo nécios ou insensatos, mas usar-nos a sabedoria que Deus nos deu. Disso a gente falou na lição 4. Na lição 5, os inimigos do cristão, porque a jornada não é só flores e não é só festa também, mas há inimigos. E esta lição abordou os 3 principais inimigos. Não são os únicos, mas os 3 principais. Falamos ali nessa lição de um mundo que não é um parque de diversão, nem uma festa,
para o cristão, mas um campo de batalha. Falamos também do diabo e da carne, que são os inimigos. A carne e o mundo são usados pelo diabo para atravancar o progresso da vida espiritual, ou pelo menos atrasar, se for possível, quanto mais, e atrapalhar a vida do cristão. Então, os inimigos do cristão. Na lição 6, as armas espirituais, ou seja, as nossas armas espirituais. Porque se eu tenho inimigos, eu preciso saber que armas irei usar para estes inimigos. Aqui, novamente, a gente fala um pouco da natureza desses inimigos e também das armas que serão usadas efetivamente para a defesa e o ataque do cristão enquanto caminha pela jornada em direção ao céu. Há inimigos, sim. Nem todos irão nos aplaudir, apoiar, incentivar e investir na nossa caminhada. Bem ao contrário. Alguns, sim, nos ajudarão, entregarão um copinho d'água enquanto você passa pela pista, né, em direção ao céu, mas outros realmente farão de tudo para colocar tropeço na sua frente enquanto você caminha. São os inimigos. Então, para lutar contra eles, precisamos conhecer as armas, ter as armas espirituais, conhecê-las, saber usá-las de forma adequada. Na lição 7, falamos do perigo da murmuração, que é um dos grandes problemas. A murmuração se define como reclamação infundada, quando pessoas reclamam realmente sem ter razão. E o capítulo que nos serviu de base é 1 Coríntios capítulo 10, onde Paulo historia a nação de Israel aplicando metaforicamente ou ainda alegoricamente, melhor ainda, a igreja de hoje. Assim como o povo de Israel murmurou e muitos deles não entraram na terra prometida, no descanso, o Paulo alerta e exorta o crente a permanecer sem murmuração para que possa efetivamente tomar posse de toda a bênção que Deus tem, inclusive chegar no fim da caminhada de cabeça erguida, de forma nobre e vencedor. Amém? Então foi esse o assunto lá na lição 7. Na lição 8, confessando e abandonando o pecado, porque apesar de salvos em Jesus Cristo, o pecado está aí, a natureza pecaminosa continua presente na vida do crente. Nós, evidentemente, temos que fazer de tudo para não ceder à tentação, como vamos ver mais, como foi estudado nessa lição, mas ela existe por aí sim. Então, amados, nós precisamos confessar. Uma vez que admitimos que pecamos, é preciso confessar. Aprendemos da palavra de Deus que é imprescindível. Primeiro, reconhecer, depois confessar e terceiro, abandonar o pecado para poder viver uma vida que agrada a Deus enquanto caminhamos para o céu. Tá bom? Na lição 9, aí sim, vamos falar de resistir à tentação. Tentado nós todos seremos, mas é importante não cair em tentação. Foi isso que Jesus, inclusive, orou pelos crentes e também ensinou-nos a orar assim, na chamada oração dominical ou Pai Nosso. Então, na lição 9, repetindo, resistindo à tentação. Não há dúvidas que na longa jornada da vida, muitas e variadas são as tentações que nos sobrevirão. E aí o crente precisa resistir ao diabo, resistir à carne, resistir ao mundo, a todos os chamados e convites que há no mundo para pecar e permanecer firme. Glória a Deus. Depois de fazer tudo, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do 10. Todas as armas devidamente adequadas para o crente foram fornecidas por Deus, a armadura, inclusive do cristão, para resistir no dia mau, como ele diz lá em Efésios 6. A lição 10 tratou do o tema é desenvolvendo uma consciência de santidade. Porque fazendo isso nós nos tornaremos muito mais fortes contra as tentações, teremos uma consciência do que somos, do que temos, para onde vamos e todo o investimento que Deus fez em nossas vidas para continuarmos na jornada. Então, consciência de santidade. O texto básico, o texto áureo desta lição foi naturalmente Hebreus 12:14, que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, consciência
na lição 10. É preciso que tenhamos uma atitude voluntária de dizer não ao pecado e sim à santidade, sim a Deus, sim a todos os ditames da palavra de Deus para nos orientar na jornada enquanto caminhamos para o céu. Então, desenvolver essa consciência cristã é fundamental para que possamos resistir no dia mau, como vimos na aula passada. A lição número 11 abordou a realidade bíblica do inferno. Então, um alerta sempre presente na Bíblia Sagrada a respeito do destino final dos ímpios, daqueles que não servem a Deus, daqueles que aqueles que não servem ao Senhor, não aceitaram a Cristo, não se humilharam, não receberam o perdão no sentido de aceitá-lo voluntariamente e, portanto, um dia chegarão a este lugar terrível que é o inferno. E a Bíblia fala muito a respeito do inferno. É preciso ter consciência de que haverá punição. Se é preciso ter consciência da santidade que o crente precisa viver, também é preciso saber que existirá, sim, uma punição para os impenitentes. Deus é amor, mas também é justo. E não deixará, finalmente, impune os que transgridem voluntariamente a sua lei. É o que Naum, capítulo 1, versículo 3, nos diz, entre outros textos da palavra de Deus. E na lição 12, amados, partindo para o encerramento do trimestre, nós falamos da bendita esperança. Bendita esperança. Há muitas coisas espirituais que marcam a vida do cristão. E nesta lição nós tivemos como título, como tema, a bendita esperança, a marca do cristão. Eu diria uma das marcas, porque o cristão é marcado pela humildade, pelo amor, pela dedicação a Deus e ao próximo. Há várias marcas, mas uma delas, com certeza e com muito destaque, é a esperança. Porque quem perde essa esperança, ou quem não tem essa esperança, lá em Efésios, aliás, capítulo 2, Paulo fala das pessoas que ainda não vieram para Cristo e que estão perdidas no mundo e sem esperança e sem Deus. Naturalmente, essas pessoas não têm essa bendita esperança, não conhecem essa esperança. Mas o crente conhece. Então, a marca do cristão é ele esperar com paciência, o verdadeiro cristão. Então, chegamos para estudar a lição 13, encerrando o nosso ciclo de estudos do segundo trimestre de 2024, falando naturalmente da concretização dessa esperança, que é a nossa chegada à cidade celestial. Amém? Muito bem. O texto áureo da lição número 13, então, dando sequência para a conclusão, está em Filipenses capítulo 3 e o versículo 20, que nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 3 e versículo 20. Amém. Ele falou isto, meus amados, em um contexto em que tratou dos inimigos da cruz de Cristo, de pessoas que não tiveram ou não têm compromisso com a salvação. E, portanto, no verso 19 ele diz que o destino deles é a perdição, é o inferno, que a gente estudou, meus amados, lá na lição número 11 deste trimestre. Diz também que o Deus deles é o ventre, ou seja, vivem para si mesmos e não para Deus. E a glória deles é a sua infâmia. Infâmia é o contrário de boa fama, né? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, preocupam-se aqui com as coisas da terra. E falando de esperança mais uma vez, Paulo diz, por exemplo, que mesmo os crentes que só esperam em Cristo para esta vida são considerados os mais miseráveis de todos os homens. Aqui, então, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, aguardam só, ou se preocupam, melhor dizendo, só com as coisas terrenas. Tá? Mas, diz ele na sequência do texto, versículo 20,
a nossa cidade enquanto crentes, enquanto salvos em Jesus, enquanto remidos pelo sangue do Cordeiro, está no céu. Observe aqui esse pequeno detalhe. Ele não diz que essa cidade será construída no futuro, ou que está em processo de projeto, ou de... Não, mas que está no céu. Então, o tempo presente do verbo, não é? Está no céu. A nossa cidade. Outras versões, como por exemplo a Almeida Revista Atualizada, traduziu como a nossa pátria está no céu. Ainda outras versões traduzem o termo pátria ou cidade aqui como cidadania. Literalmente, a nossa cidadania é do céu e não da terra, em contraste com os ímpios que ele menciona aqui, como eu disse no contexto, a partir do versículo 17. Certo, amados? Então a nossa cidade, repetindo, está no céu. Ela não é que estará no céu, ela já existe. Ela já existe, tanto é que no Apocalipse, que vamos ver já, amados, a Bíblia diz que a cidade desceu do céu, né? Não foi construída no momento, naquele momento, mas já existe, apenas desceu do céu para a terra, para a nova terra, e aleluia, para então ser a capital do novo céu, vamos dizer assim. Tá? Então, repetindo, nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador. Salvador, Jesus, que viveu e morreu aqui na terra por nossos pecados, foi assunto ao céu, como você sabe, ao terceiro dia depois da sua morte, ressuscitado, mas está neste lugar santo, que é chamado em algumas passagens, pelo menos em 3 passagens da Bíblia, de paraíso. Paraíso. E também, amados, aqui por Paulo está sendo chamado de a nossa cidade. Depois no Apocalipse também vai aparecer cidade, a Nova Jerusalém, cidade santa, que designa exatamente, amados, o mesmo lugar. Tá? Jesus está lá agora, presentemente. Ah, mas eu pensava que ele estava no meu coração. Ele está também no seu coração, na pessoa do Espírito Santo, que é o representante legal, substituto de Jesus Cristo na terra, hoje, na vida. Não é na terra, no planeta, no ambiente físico, não, no coração, na vida das pessoas. Deus, no Novo Testamento, na Nova Dispensação, não enche lugares, é bom lembrar, mas enche pessoas, tá? Mora não em templos feitos por mãos humanas, mas em pessoas, tá certo, meus queridos? Glória a Deus. Então aqui está o nosso texto áureo. É interessantíssimo, porque na sequência, o versículo 21 ali, de Filipenses, diz o qual Jesus, o Salvador, que está nessa cidade, na nossa cidade, no céu, transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a unidade de pensamento aqui é composto pelos versículos 20 e 21. O 20 é o nosso texto áureo sugerido para hoje, para esta lição, melhor dizendo, mas o 21 vale a pena ser lido também a respeito disso. Aguardamos o Salvador, diz ele, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação conforme o corpo da sua glória. Amém, né? Isso vai acontecer no dia do arrebatamento, quando crentes serão transformados, crentes vivos, e os crentes que já morreram serão ressuscitados em corpos glorificados, ou seja, habitados, adaptados para o céu, para a eternidade, para o paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Bom, a cidade celestial, que é o tema da nossa lição 13, é o alvo de toda a nossa jornada, alvo maior da nossa esperança, é o foco principal da nossa expectativa. Glória a Deus. Que se iniciou no novo nascimento, como já vimos lá na lição número 1 deste trimestre, e se consumará, meus amados, com a entrada pelos portões celestiais. Louvado seja Deus. Amém? Agora, é importante recordar que você não entra no céu, nesse céu aqui definitivo, assim que falecer aqui. Não, que morrer. Os que morrem hoje em Cristo vão para um lugar intermediário,
chamado já de paraíso, sim, mas ainda não é o lar definitivo, porque os que estão hoje partindo ou dormindo no Senhor estão lá apenas em espírito e alma. O corpo ainda está na sepultura e precisarão da personalidade toda. Somos salvos em espírito, alma e corpo. Portanto, eles estão lá como que incompletos. No dia do arrebatamento, Jesus trará esses que já partiram, para assumir seus corpos físicos, agora naturalmente transformados, no caso, para ir com ele ao céu de glória definitivamente, conforme nos ensina Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. 17 ali, né, versículo 17, diz que então estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Tá certo? Então este, amados, é o nosso texto áureo e a verdade prática que temos aqui. Cidade celestial é o alvo da nossa jornada, é o alvo maior, alvo final, é o destino final, última parada. Amém? Da nossa viagem. Glória a Deus. O texto que nos serve de base está em base para o estudo da lição, chamado Leitura em Classe. Está em Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 14 e também 22, 1 a 5. Uma perícope grande, mas necessária. Por exemplo, versículo 9 de Apocalipse 21 a seguir diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou, ou juízos lá no Apocalipse, na grande tribulação, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Algumas outras versões traduziram os termos esposa e mulher por, respectivamente, noiva e esposa do Cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Observe que dissemos, ela desce do céu, ela já existe, ela vai apenas descer do céu. E, na verdade, amados, aqui nós temos a informação de que a noiva do Cordeiro se confunde, na verdade, com a própria Nova Jerusalém. Se funde, não é confunde, é funde, né? Com a Nova Jerusalém. Certo? Combinando os versículos 9 e 10 de Apocalipse 21. E tinha a glória, sobre Jerusalém, sobre a Nova Jerusalém, tinha a glória de Deus. É visão. João está sendo conduzido pelo anjo, uma espécie de guia celestial, guia turístico celestial, lá na ilha de Patmos, onde João está recebendo esta visão e mostrando para ele essas grandiosas coisas, dizendo então que a cidade, verso 11, tinha a glória de Deus, ou seja, gloriosa, cheia de glória. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Glória a Deus. A visão de João, que ele está expressando em termos humanos, numa linguagem figurada, para expressar a sua impressão de tudo que ele estava contemplando lá. Possivelmente faltou-lhe termos ou palavras adequadas, então ele usou aquilo que de mais brilhante podia ele conhecer para informar e esclarecer o que estava vendo. Tinha um grande e alto muro, aqui continua a descrição da cidade santa, com 12 portas, e nas portas 12 anjos e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Tá? Verso 13, da banda do levante, ou seja, do nascer do sol, do leste, tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e do lado, ou da banda do poente, ou seja, do oeste, 3 portas, o ocidente. Ok? Verso 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veremos na parte final da lição que, figuradamente, em termos de figura, de linguagem, nós temos aqui a menção das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, como que unidos numa só comunhão na nova cidade. Os nomes
das tribos estão lá nos portais da cidade e o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro na fundação da cidade. Portanto, fazemos parte de uma só grei, como o poeta descreve e escreve no hino 3 da harpa cristã. Apocalipse 22 agora, versículos 1 a 5. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade. É a capital do universo, a Nova Jerusalém. É dali que saem as determinações todas. Deus estabelece o seu trono ali e o Cordeiro também. No meio da sua praça, na praça da cidade, e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Uma árvore especial, você não conhece aqui, ou pelo menos eu não conheço uma árvore que dê fruto mensalmente. No mínimo alguns meses, sei lá. Né? O fato é que são 12 frutos por ano, ou 12 tipos de frutos, conforme alguns entendem. Bom, ali nunca mais haverá maldição, diz o verso 3, na cidade, contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, a segunda vez que se fala sobre isso. E os seus servos os servirão. Algumas versões traduziram que servirão como adorarão. Haverá serviço, pelo menos de adoração, aqui mencionado, e há outras atividades certamente para os servos e os salvos. Então você não vai ficar apenas ocioso lá no céu, apesar de ser o nosso descanso em relação às fadigas todas experimentadas por todos nós aqui na terra. Então o céu, o paraíso, o descanso realmente é neste sentido. O próprio livro do Apocalipse, no 14:13, fala desse descanso também. Aí nós temos ainda o versículo, meus amados, seguinte, o verso 4, que diz: e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Pequeno versículo com uma expressão muito interessante. Verão o seu rosto, ou seja, face a face. Por muito tempo, muitas pessoas, aliás, disseram que jamais um mortal veria a Deus face a face. E nesta realidade que nós vivemos, por exemplo, está escrito em João capítulo 1, 18, entre outros textos, que ninguém jamais viu a Deus. E nem pode ver, porque nós, evidentemente, na nossa natureza carnal, humana, física, limitada, caída, não suportaríamos a glória de Deus. Mas agora, em corpos glorificados, o versículo diz, verso 4, esse pequeno detalhe aqui, interessantíssimo, verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome, ou seja, uma identificação clara de que somos todos filhos de Deus, seus adoradores para sempre agora, né? Estamos na eternidade em corpos glorificados e podemos contemplar a face do Senhor. Aleluia! Coisa que ninguém viu efetivamente na sua íntegra, nem mesmo Moisés e os outros, porque quando se diz que Moisés viu a Deus, viu uma manifestação de Deus que ele poderia suportar naturalmente, não na sua essência, porque em corpos normais não é isto possível, conforme nos ensina a Bíblia de uma forma geral. Tá? Ainda o versículo 5 faz parte da nossa leitura em classe, que diz o seguinte: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, por exemplo, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Aqui não diz, neste texto, nesse versículo, que o sol não existirá, apenas que ele não precisará, que a Terra não precisará mais do Sol. Hoje o planeta Terra é completamente dependente da nossa estrela, né? Ou seja, o Sol, que nos emite calor, que influencia de várias formas a vida na Terra e está colocado exatamente numa distância estabelecida por Deus, que se ele estivesse mais longe não haveria condição de vida aqui, se estivesse mais perto também não haveria. Nós estamos numa distância exatamente colocada por Deus. O Sol é importantíssimo, é vital para a vida como um todo, não só a vida humana, mas a vida
vegetal, a vida animal de forma geral no planeta. Mas ali o sol será desprezível. A luz maior será a luz de Deus, a luz da glória de Deus, a presença de Deus, que ofuscará, por assim dizer, a luz do sol e da lua. Não mais necessitaremos. Lá no Gênesis, você vê que Deus dá o sol e a lua para luminares da Terra, para influências no planeta Terra. Mas aqui é uma nova Terra, aqui é um novo céu também. Tá? Então todo o sistema, na verdade, estará transformado, modificado, tudo é novo. Amém? Glória a Deus. Tá certo? Então esse é o texto bíblico que nos dá a base para o comentário desta lição. Os cristãos que têm conhecimento da Escritura, meus amados, estão destinados a viver neste país, nesta terra. Como a gente cantava, né? País. E estão aqui na terra como peregrinos e forasteiros. É o que Pedro, por exemplo, nos diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Pedro nos diz esta realidade. Peregrinos e forasteiros. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, enquanto você navega, ou melhor, enquanto você trafega ou anda pela jornada da vida em direção ao céu, você deve se considerar realmente peregrino, ou seja, alguém que está num país estrangeiro e que não tem direito de cidadania aqui, mas tem direito a outra cidadania no céu, tal como Paulo também diz aqui em Colossenses, em Filipenses, capítulo 3, 20, no nosso textuário, onde ele diz que a nossa cidade está no céu. Nossa cidade, ou seja, nossa cidadania. E outras versões, como eu disse, traduzem como pátria. Nossa pátria está no céu. Aleluia. Temos que ter esta consciência enquanto caminhamos para o céu. Somos aqui peregrinos, mas quando chegarmos lá, não mais seremos peregrinos. Há um versículo também em Efésios, no capítulo 2 e 19, que igualmente fala desta nossa cidadania de alguma forma celestial. Verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aleluia. Família de Deus. Então, em relação a Deus, em relação ao céu, não somos peregrinos. Somos peregrinos em relação à terra, à sua realidade, a este mundo perverso, pervertido, caído, dominado pelo diabo, mergulhado no maligno, como diz 1 João 5 e 18. Ok, amados? Então, no texto da nossa lição, melhor, no comentário da nossa lição, nós temos aqui o primeiro ponto, o primeiro tópico, que vai falar sobre o paraíso eterno. A lição está dividida naturalmente, como de praxe, em 3 tópicos. O primeiro é esse, o paraíso eterno. O segundo será o eterno e perfeito estado. E o terceiro tópico falará sobre o estado final de todos os santos. Então pensemos um pouquinho a questão do paraíso. O que é paraíso? Uma definição define o paraíso, grosso modo, como o céu, a morada de Deus. Há pelo menos 3 referências na Bíblia apontando no Novo Testamento sobre o céu, para o céu. A primeira delas aparece em Lucas 23, 43, quando Jesus diz ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, onde Jesus está, onde Deus está, ali é o céu, ali é o paraíso, e Jesus prometeu, quando estava na cruz. Paulo, quando teve aquele arrebatamento, e 14 anos depois ele contou essa experiência, chamou primeiro de terceiro céu, a região onde ele foi elevado em espírito. E no versículo 4 de 2 aos Coríntios 12, ele chama esse terceiro céu, designando-o como paraíso. Paraíso. E o Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 7 também menciona paraíso. Temos ali uma expressão sobre esta realidade. Então, paraíso é o local onde Deus está, onde Deus habita, é a morada de Deus, a morada imediata de Deus. Quando nós estudamos sobre o céu, lá na lição 3, falamos a respeito dos
três céus: céus atmosféricos, céu estelar e o céu espiritual. Seria exatamente este o paraíso, a presença imediata de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Apocalipse 2,7, falando do paraíso, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Paraíso de Deus. Então, meus amados, há uma ligação naturalmente com o Éden, onde havia também inicialmente a árvore da vida lá. A primeira menção, aliás, de árvore da vida está em Gênesis, lá no capítulo 3 e versículo 9. Antes disso também já há menção lá no Gênesis. Bom, paraíso então é a presença de Deus. Não há como mensurar em tamanho, né, o paraíso, porque é grandioso, é maravilhoso, excede a toda e qualquer definição. O apóstolo Paulo foi arrebatado lá e disse que ouviu coisas que não é lícito ao homem referir. Ele não disse que viu, mas que ouviu coisas. Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 4. De qualquer forma, amados, é algo maravilhoso. Nos traz a ideia de local de gozo, de alegria, de felicidade plena e de descanso também. Esse é o paraíso. Bom, e o que é a cidade eterna? Depois do julgamento, todos os julgamentos, né? O julgamento final, aquele que realmente encerrou todo o período de purificação da terra, dos homens, etc., registrado em Apocalipse 20, chamado de juízo do trono branco, ou juízo final. Depois disso, o João é levado a ver a nova cidade, que descia do céu, como nós lemos aqui em Apocalipse. Mas antes disso, Jesus já havia profetizado, Pedro falou a respeito dessa purificação da terra pelo fogo, que os elementos ardendo se desfarão, está em 2 Pedro capítulo 3. E no mesmo Apocalipse 3, 12, por exemplo, nós temos a informação de que a cidade, mais uma vez, desce do céu. Ela está pronta e desce do céu para a nova terra. Ela não descerá durante o milênio, como alguém já disse, mas porque no milênio a Terra continuará sendo o planeta que nós conhecemos, apenas bastante modificado por conta das ações, os juízos que acontecerá na grande tribulação. Verdadeiras catástrofes acontecerão, talvez continentes surgirão, mares serão reconfigurados, os continentes também, mas a Terra do milênio vai ser a Terra natural que conhecemos, aqui o solo. Agora, no estado eterno que vamos ver na sequência, será o novo céu e a nova terra. Glória a Deus. Tá? Então, lá no capítulo 3, por exemplo, de Apocalipse 3:12, está escrito assim: ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém. Então, repetindo, a cidade já existe e vai descer do céu. Nas palavras de Jesus em João 14, você tem a ideia de uma grande casa, onde há muitos cômodos. Então esta cidade que vai ser estudada aí mais na sequência da nossa lição, é esta a ideia básica de uma casa grande, que tem cômodos, que tem espaço suficiente para todos os filhos de Deus de todos os tempos. A Nova Jerusalém não será apenas criada naquele momento, mas ela vai descer do céu, repetindo. Ou seja, ela já existe, conforme Hebreus também menciona no capítulo 12. Glória a Deus. Certo? No subtópico 3 dessa divisão, desse tópico principal da lição, nós temos aqui: quando a eternidade começará? Essa é uma pergunta realmente interessante. Desculpem. Mas até aparentemente sem muito sentido, porque se é eternidade não tem início nem fim. Sim, quando você aplica a eternidade a Deus, Deus é o ser que não tem
início e nem fim, princípio e nem fim. Mas, de acordo com o ser humano, ou aplicado ao ser humano, faz algum sentido sim pensarmos no início da caminhada, ou seja, da eternidade. Quando é que a eternidade começa? Onde é o ponto inicial? Onde é o start? Onde começa? Aleluia. De acordo com o Apocalipse, de acordo com as profecias de forma geral, não só do Apocalipse, haverá o arrebatamento da igreja. Então ocorrerá a grande tribulação, enquanto a igreja estará com Cristo na glória, onde passaremos pelo tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. E depois da grande tribulação, quando Jesus descerá em glória, finalzinho da grande tribulação, encerrará aquele período e começará o milênio. Depois do milênio entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir, aliás, o milênio com o estado eterno. Este é caracterizado, o estado eterno é eterno, como a própria definição que a gente dá, que teólogos dão, que os estudiosos designam, melhor dizendo, né? Eterno, é o estado eterno. Milênio não, milênio vai durar 1000 anos, apesar de longo, né? 1000 anos para nossos padrões de tempo e nós que somos apressados e etc., nossa geração do corre-corre, do que é para ontem e tal, 1000 anos realmente é muito tempo, mas milênio vai durar 1000 anos, literalmente, acreditamos um milênio literal na Terra. Então essa é a diferença, mas a pergunta é, quando começa a eternidade? Na verdade começa quando você nasce de novo já, certo? Você já começa a viver a eternidade. A vida eterna é esta, disse Jesus em João 17:3, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando o ser humano aceita a Cristo, o plano de Deus na sua vida, ele passa a viver a sua eternidade. Em João, o Evangelho de João, lá no capítulo 5, entre outros textos, nos dá a garantia de que realmente vivemos essa realidade de vida eterna agora, ou seja, realidade de eternidade. 5:24 de João, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então já tem a vida eterna. Quando começou? Quando você nasceu de novo. Amém? Se não nasceu, você tem uma alma eterna, é verdade. Mas é preciso assegurá-la com o Salvador, Jesus Cristo. Se não o fez, faça isso hoje ainda. Confie no Senhor Jesus, Ele vai garantir a eternidade boa da sua alma, ou seja, a eternidade com Deus. Tá bom? Mas é importante lembrar que a eternidade começa quando nós realmente começamos a viver a vida espiritual. Temos consciência disso e conscientemente aceitamos a Cristo. Glória a Deus. Nós aguardamos sim, né, piedosamente o reino, religiosamente, fielmente, o reino de Deus no eterno céu, nova terra e nova Jerusalém. Mas isto já está presente na vida da gente, tá bom? O reino de Deus já está entre vós, já está em vós. Ensina-nos a Bíblia, palavra de Deus. Ok, amados? Este é o ponto 1, falando do paraíso. Agora, o ponto 2 da lição, o tópico 2, fala do eterno e perfeito estado. Estado aqui não estamos nos referindo e querendo falar de uma entidade politicamente constituída, organizada, ou uma organização político-administrativa de um território. Não. Estado aqui é a condição em que o mundo estará vivendo naquela realidade, naquele tempo lá. Entenda isso, tá? É um estado, é uma condição, a situação em que estaremos vivendo, a circunstância. E este tópico se subdivide em o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, ou seja, conforme o esclarecimento da doutrina bíblica, depois à luz de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 5, como já lemos também. Então vamos lá. De Gênesis ao Apocalipse, ou seja, em toda a Bíblia Sagrada, há um propósito divino de que os séculos se consumariam, de que um dia Deus reunirá, porque ainda vai acontecer no futuro, os seus filhos de todos os tempos. E para essa concretização deste plano
maravilhoso foi que ele enviou Jesus para viver aqui na terra, pagar o preço dos nossos pecados, nos redimir, então nos dar a condição de que vivamos numa nova terra e num novo céu. Porque o pecado entrou, você sabe, lá no Gênesis, estragou literalmente a vida do ser humano e até o planeta Terra está sofrendo hoje, conforme Paulo ensina-nos em Romanos, capítulo 8, especialmente a partir do versículo 20. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá plenamente na terra, na nova terra, que se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, diz Abacuque, capítulo 2, 14, meus amados irmãos. Isto já será uma realidade parcial no milênio, mas definitivamente, completamente no estado eterno, certo? Então, o estado perfeito e eterno à luz da doutrina bíblica. Está escrito também em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Efésios também capítulo 1, versículo 10, da intenção de Deus de fazer convergir em Cristo Jesus todas as dispensações. Versículo 10, 1 de Efésios 1, capítulo 1 de Efésios e o verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, há planos de Deus elaborado na eternidade, antes mesmo do homem pecar, porque Deus sabia que aconteceria o pecado, então ele previu e providenciou condições para que isto acontecesse. O convergir de todas as coisas. Em 2 Coríntios 1 e 20 também diz que todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim e por ele o amém. Ou seja, tudo se converge realmente a Cristo e em Cristo Jesus. Por isso não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus, conforme Atos 4 e 12. No Antigo, no Novo Testamento ou em qualquer lugar, mesmo na grande tribulação, salvação será sempre a base do sangue de Cristo, da obra redentora realizada por Cristo Jesus no Calvário. Glória a Deus. Os que viveram antes de Cristo na perspectiva da salvação e nós na retrospectiva, olhando para aquilo que já foi realizado por nós. Colossenses 1 e 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém, né? Segundo aos Coríntios 5,19 também diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Glória a Deus. Então, à luz da doutrina bíblica, o estado perfeito é esta convergência. É quando o poeta inspirado escreveu lá no hino 3 da harpa cristã, céu e terra hão de ser a mesma grei, diz ele, mesmo exército, mesmo rebanho, um só rebanho, um só pastor, disse Jesus em João 10, por exemplo. É o propósito de Deus. Glória a Deus. Por isso, o perfeito estado, perfeito e eterno estado, né, da condição, por exemplo, do novo céu, nova terra, nova Jerusalém, é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade, perfeição absoluta, clareza, amor, alegria, gozo, descanso, não só para o homem, né, mas para toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus, fazer convergir nele toda a criação. Por quê? Foi abolido o pecado, foi abolido o diabo, abolido não no sentido de extinção, mas foi aprisionado o diabo, o falso profeta, já nos capítulos anteriores lá do Apocalipse, e agora nós temos um novo céu e uma nova terra. Este lugar é um lugar santo, puro, belo, perfeito e eterno. Amém? Glória a Deus. Bom, à luz de Apocalipse 22, 5, que nós lemos, meus amados, temos algumas informações, inclusive algumas figuras de linguagem maravilhosas ali. Vai aparecer um rio, o rio da água da vida, a árvore da vida, e também aprendemos que não há nenhuma maldição mais ali, neste trecho da Bíblia, no tempo, mencionado aqui em Apocalipse 22, versículo 3 especialmente. Ninguém mais será amaldiçoado. Que maldição é essa que pesa sobre o homem? É o pecado.
ao pecado. E a própria terra estava amaldiçoada, conforme Gênesis 3,17. Deus disse, maldita é a terra por causa do pecado. Então, ali será abolida toda a maldição. E uma outra característica da nova terra, do novo céu, à luz do Apocalipse 22, 1 a 5, é que Deus estará presente. Duas vezes, pelo menos nesse pequeno trecho bíblico, é mencionado a presença do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, as determinações orientadoras, orientativas, administrativas, todas do universo partirão dali, da Nova Jerusalém, capital do universo, capital do céu, capital do trono de Deus, ali. Tá certo? Então Deus estará presente. A vida eterna é simbolizada por este rio da vida. Rio da água da vida. A água em todos os lugares da Bíblia e fora dela representa a vida. Não há vida sem água efetivamente. E aqui se trata da água da vida. Glória a Deus. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como um rio da vida, a água da vida. Jesus mencionou isto em João 4,10 para a samaritana. O Salmo 46,4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. De que cidade o poeta estaria falando? Com certeza podemos aplicar a Nova Jerusalém. Claro que são aplicações. Na interpretação específica, talvez fosse a Jerusalém terrestre, que havia uma fonte inesgotável que abastecia a cidade física de Jerusalém, naqueles tempos do Davi, por exemplo, que escreveu o Salmo 46, mas profeticamente, figuradamente, podemos também aplicar a Nova Jerusalém. E há uma profecia em forma de visão dada a Ezequiel, lá no capítulo 47, onde ele também vê um rio que sai, naquele caso lá, saía do limiar do templo, debaixo da porta do templo e corria em direção ao oriente, ou seja, ao mar morto, consequentemente levando vida, a narrativa diz. Então essa ideia linda, maravilhosa de um rio de água viva, rio de água viva, é o versículo 1 de Apocalipse 22. O João, na visão que o anjo lhe mostrou, disse, então me mostrou o rio da água da vida. Aleluia. Não é só água viva, que seria água corrente, mas rio da água viva, rio da água da vida, melhor dizendo. Ou seja, ela tem virtudes sanadoras. Por onde passa, no caso da profecia de Ezequiel, ela ia sanando, e esta profecia de Ezequiel, aliás, se cumpre durante o milênio. Não é bem uma aplicação para a Nova Jerusalém, porque lá não há doença e não precisa sarar ou curar ninguém, porque não há maldição e nem coisa impura jamais penetrará lá, tipo bactéria, vírus, fungo, poluição, absolutamente nada. O céu é puro e a água também é uma manutenção da vida, símbolo da manutenção da vida. Outra coisa que é dito ali, meus amados, é a presença da árvore da vida, que naturalmente nos remonta lá a Gênesis 2,9, que fala de uma árvore da vida no meio do jardim, no meio do jardim. Deus autorizou Adão e Eva a comer de todos os frutos de todas as árvores que havia no jardim, mas uma delas Deus vedou que eles comessem, né? Vedou eles o acesso, melhor dizendo, ao fruto dessa árvore. Agora aqui a ideia que nós temos, meus amados, não é de um exemplar apenas, mas de talvez um pomar inteiro de árvore da vida, porque o texto de Apocalipse vai nos dizer que esta árvore da vida estava de ambos os lados do rio. Aleluia. O versículo 2 diz assim, no meio da sua praça, de uma e outra banda do rio, glória a Deus, da margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, entendeu? Então, não se trata apenas de uma árvore, porque uma só árvore não poderia estar de um lado do rio e do outro também, concorda? Então haverá muitas árvores da vida. Aqui fala-se da natureza da árvore da vida.
Ou seja, um pé de jabuticaba é jabuticaba aqui ou lá no norte, no nordeste, onde for que for plantado, entendeu? Então não é um exemplar apenas, mas a árvore da vida, a natureza da árvore da vida, que haverá certamente um pomar. Lembre-se que a cidade, não falamos isso ainda, mas a cidade tem 2.200 quilômetros de largura e de comprimento e de altura. É enorme. Aleluia. Uma distância grande. Então, uma árvore só, talvez não desse conta, né? Haverá várias árvores, com certeza. Mas, de novo, meus amados, é simbólico, dá o fruto 12 vezes por ano, um fruto por mês. Há quem entenda que seriam 12 frutos diferentes um do outro, não sei, a Bíblia não diz, apenas uma dedução. O fato é que, novamente, simboliza a manutenção da vida. Glória a Deus. Se é literal, se haverá ou não, é só quando chegarmos lá. Mas ela simboliza isto. Não haverá mais dores nem doenças, etc., porque as folhas da árvore também produzirão, meus amados, a cura das nações. E alguém já perguntou-me, mas haverá necessidade de cura no céu? Afinal, Deus, a Bíblia diz que Deus limpará de seus olhos todo lado. Não haverá dor, nem sofrimento, nem nada no céu. Como é que alguém precisa ser curado? É de novo uma figura de linguagem para mostrar que mesmo na vida glorificada, nós ainda dependemos de Deus. Somos completamente dependentes de Deus. E, na verdade, também, o termo cura ali, no grego, é uma palavra que que é traduzida para o português como terapia. Melhor traduzir seria terapia, ou seja, tratamento da vida. Certo? Mas não que alguém ficou doente no céu e precisa fazer um chazinho da folha da árvore da vida. Não. É apenas a manutenção, é o sentido da manutenção. Eu costumo dizer que é muito mais importante, meus amados, valorizar a saúde divina do que a cura divina. Então eu nunca gostaria de dar um testemunho de cura divina, eu gostaria de dar testemunho da vida, da saúde que Deus nos dá. Você também? Sim ou não? É claro que sim. Então esses são termos que ainda merece uma certa explicação, ou seja, não há uma explicação muito definida, mas eu entendo que a manutenção, que é o símbolo tanto a água que mantém, quanto também o fruto da árvore e até mesmo as folhas são medicinais. Lá na profecia do Ezequiel 47, da mesmíssima forma, as folhas das árvores produzidas à margem do rio, realmente serve para a cura e manutenção da saúde das nações. Somos mantidos por Deus em qualquer tempo. Essa que é uma grande verdade, meus amados irmãos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O acesso às bênçãos de Deus doadas por Deus, doadoras da vida, obstruídas pela queda, agora são renovadas, são abertas ao acesso a todos. Lembre-se que quando pecou, Adão foi proibido de tocar, ou melhor, de ter acesso à árvore da vida. Agora ela está disponível a todos porque o pecado já não mais se faz presente ali naquele lugar. Conforme 21, 27, por exemplo, de Apocalipse diz: nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem a prática de abominação, mentira, mas somente os inscritos na vida do Cordeiro, ou seja, santidade plena. Não haverá pecado algum lá. Certo, amados? Por consequência, também não haverá fraqueza nem doença. Amém? São figuras de linguagem para expressar a saúde que nós temos mantida pelo próprio Deus, na ação dele. Ok? Não haverá males, né? Evidentemente. Versículo 3 de capítulo 22 diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus. Aleluia. Problema, meus amados, do coração do ser humano será para sempre resolvido. Qual que é o problema? É o pecado. Então será erradicado toda e qualquer tendência para o mal e para o pecado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados na cidade santa. É o que nós depreendemos de uma outra verdade aqui neste capítulo. E também diz que nós contemplaremos o Senhor face a face. Isso fala de comunhão plena, desimpedida, completamente. Apesar de salvos, hoje ainda temos muitas barreiras, muitos problemas que muitas vezes realmente estragam, né, a nossa comunhão plena e desimpedida. Mas ali não haverá nenhum impedimento, porque tudo foi removido, tudo foi purificado. É um lugar de santidade, pureza
aleluia, no sentido pleno da palavra. Portanto, verão a sua face, glória a Deus. A sua presença será a nossa luz, iluminando tudo. Que alegria, naturalmente indizível, será viver ali. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não haja necessidade, portanto, da luz do sol também para iluminar. Glória a Deus, a presença efetiva, constante de Deus, nosso Pai, entre os seus. Aleluia. E a lição termina falando sobre o estado final de todos os santos. Primeiro, o que todo crente salvo deve esperar. O que ele deve esperar? Nós, naturalmente, amados, esperamos dessa bendita esperança do céu, de glória, do descanso, que todos nós temos, amados, prometido, profetizado na Bíblia Sagrada. Todos os personagens, aliás, do Antigo Testamento, como Abraão e os demais, Moisés, almejavam uma cidade futura. Está escrito em Hebreus 11, 9, 10, Gálatas 4, 26, sobre a Jerusalém de cima, diz Paulo, e assim por diante. Tanto Moisés quanto Abraão, repito, aguardavam esta cidade, o que espera o salvo, um novo céu e a nova terra. E o texto que mais claramente, amados, resume, vamos dizer assim, essa realidade é 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta terra, meus amados, ainda é habitada por pessoas não convertidas, pelo maligno que influencia tais pessoas, por injustiça, por miséria, por desigualdades as mais diversas, não é mesmo? Por abandonos, por doenças, dores, tristezas e assim por diante. Mas ali não haverá nada disso. Tá? Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino, como o próprio Pedro diz, nós já lemos 1 Pedro 2,11, estrangeiro, estamos em direção ao lar celestial, como a Bíblia Sagrada nos informa. Tá? Nós então viveremos todos em unidade lá. É uma outra grande realidade. Se o que nos espera é um lugar de segurança plena, que não temos aqui, de descanso pleno, total, que também não temos aqui. Aqui tudo é parcial e efêmero e superficial. Ali também nós teremos, amados, a verdadeira comunhão. Ao se fazer menção dos 12 apóstolos do Cordeiro e dos nomes dos 12 tribos de Israel, fica subentendido a comunhão entre o povo de Deus, Israel, e o povo salvo, na Igreja de Cristo. E, consequentemente, meus amados, a comunhão que ali haverá, muito mais forte, definitiva, sincera, profunda, como jamais experimentada. Em Mateus 8 e 11, o Senhor Jesus disse: vos assentareis a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, dá a ideia de sentar à mesa, participar de um banquete, de comunhão, participação, entrelaçamento pleno. Então haverá sim. E aqui nós podemos, meus amados, entender o que Gálatas 3:28 diz, que em Cristo, ali nos é informado que em Cristo não há nenhum tipo de divisão. Então este é o propósito de Deus em Cristo Jesus, realmente, como dissemos, fazer convergir nele todas as coisas do céu e da terra. Comunhão verdadeira. Repetindo, Gálatas 3:28. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um. Porque todos vós, aliás, sois um em Cristo Jesus. Amém. Então este é o ideal, a comunhão plena. Esta realidade viveremos na Nova Jerusalém. Aleluia. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de separação, de segregação. Não haverá lá, meus amados, bairros nobres e nem metros quadrados mais caros da cidade. Não, todos serão iguais, viveremos em plena comunhão. Glória a Deus.
E nos conheceremos sim uns aos outros, tá? Porque viveremos essa comunhão. E finalmente, meus amados, uma vez no céu, nós estaremos em casa. É o que a lição termina falando no subtópico 3. Sabemos que nossa morada final não é aqui. Não é aqui. Aleluia. Nós somos peregrinos, como Pedro disse, e o autor da carta aos Hebreus também, no capítulo 11 e o versículo 13, entre outros textos, mas aqui está o versículo 13, por exemplo, de Hebreus 11, que diz assim: todos estes, falando dos heróis da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram peregrinos e forasteiros, ou melhor, estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual o autor e o edificador é Deus, tal como está escrito na sequência desse texto aqui. Tá bom, meus amados? Então esse será o nosso destino final. O apóstolo Paulo nos lembra de que ele chama de nossa cidade, de onde aguardamos o Salvador. Aleluia. E também, como eu disse, Filipenses 3:20 fala de trazido como cidade, pátria ou então cidadania. Nossa cidadania é do céu. E por que ele escreveu isso aos filipenses? Porque os filipenses tinham orgulho de serem cidadãos romanos. Eles eram uma colônia, considerado, concedido, pelo Império Romano a condição de serem uma colônia. E todo cidadão que nascia, toda pessoa que nascia em Corinto, lá em Filipos, era considerado um cidadão romano, com todos os direitos legais de um cidadão com a cidadania romana. Eles se orgulhavam disso, está escrito lá em Atos, por exemplo, 16:21, a respeito desse orgulho que eles tinham de serem romanos. Se orgulhavam disso, declaravam. Aleluia. Veja aqui, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los. No verso anterior, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Eles eram, aqui é uma referência a Filipos. E para estas pessoas que se orgulhavam do direito de cidadania romana, é que Paulo disse: a nossa cidadania, gente, é mais importante, ela é do céu. Amém, né? Que Deus nos ajude, amados, nos abençoe. Assim concluímos esta jornada de estudos neste trimestre, falando sobre a jornada que nos está proposta e que possamos verdadeiramente, com a graça de Deus, prosseguir até o fim da nossa jornada terrena e alcançarmos o céu de glória. Viveremos na Nova Jerusalém. Aleluia. Realmente, como diz a palavra de Deus, nosso descanso eterno. Glória a Deus. Hebreus 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Onde Jesus está? Sentado à destra do trono de Deus. Que lugar é esse? É o paraíso, que descerá do céu em forma de nova Jerusalém, para abarcar, abrigar, contemplar, receber todos os salvos em Cristo Jesus, como Jesus mesmo disse em João, por exemplo, quando orava ao Pai, dizendo: Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estou, estejais vós também. É desejo do Mestre, do teu Salvador, que eu e você estejamos ao seu lado, com Ele para sempre. Amém. Deus nos abençoe, continuemos firmes na carreira que nos está proposta e até uma próxima lição, um próximo momento, onde trataremos de outro assunto bíblico. Amém. Deus te abençoe.